turma, tudo bom? A gente vai continuar conversando sobre os municípios do Brasil, tá? É a continuação do capítulo 3 do livro de Geografia. Então, lá, a tia Erika na outra aula comentou com vocês que no Brasil a gente tem em torno de 5.570 municípios. Mas como esses municípios são? Esses municípios, eles se diferenciam um do outro através das próprias leis, né? Lembra que a tia explicou que cada município tem o seu prefeito, que de acordo com a necessidade daquela região, ele vai dar as medidas, vai criar leis, fazer novos decretos, ou acatar, né, aceitar algum decreto de algum deputado, alguém que acha, de algum vereador municipal, alguém que acha que deve ou não fazer alguma melhoria. As características físicas, o desenvolvimento econômico, a população e as paisagens naturais. Principalmente as paisagens naturais, elas ajudam ao desenvolvimento econômico. Por quê? Alguns municípios, eles são municípios mais turísticos. Por exemplo, o município de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ele é um município que ele tem as suas belezas naturais e ele atrai muitos turistas. Então é um tipo de economia que é diferente, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, que além das paisagens naturais, a gente tem os comércios, a gente tem algumas indústrias. Então, as paisagens naturais, elas às vezes ajudam mais o município do que o comércio em si, tá? E agora vamos conhecer um pouco sobre os municípios do nosso estado, tá? Os municípios do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 92 municípios, certo? Ele está dividido aqui pelas regiões, né, pelas áreas. Então, a gente tem aqui em verde, eu vou colocar esse slide lá, os slides lá na plataforma para depois vocês verem com mais calma, principalmente esse daqui, que é bem interessante. A gente tem aqui em verde, tá? Não é verde claro, nem verde escuro, é um verde só tem esse tom, a região metropolitana, ou seja, a região que tem os maiores centros urbanos, as maiores metrópoles. Dessas aqui, o Rio de Janeiro é a principal, tá? Aí a gente tem Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, a gente tem Niterói, São Gonçalo, alguns outros municípios que a gente conhece, que a gente ouve falar. Vamos subir aqui e vamos fazer essa volta, tá? A gente vem aqui nesse rosa mais escuro, a gente tem a região dos lagos, que a gente tem Saquarema, Maricá, a gente tem Araruama, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, que são alguns dos municípios que a gente conhece, que a gente vai passar as nossas férias, a gente vai passar o carnaval. Aqui em amarelo a gente tem o norte. O norte, ele destaca como os maiores centros urbanos, a gente tem Campos dos Goytacazes e Macaé. No noroeste a gente tem Itaperuna como o principal centro urbano mais conhecido, tá? Aqui em azul a gente tem a região serrana. Então a gente tem Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, que são alguns municípios mais conhecidos. Não que os outros não sejam importantes, mas é que a gente não conhece todos esses 92, né? A gente às vezes não ouve falar e muito menos a gente tem a noção de que essa região é um município do Rio de Janeiro, principalmente por conta da divisa com os outros estados. Aqui a gente tem a região do Centro-Sul, a gente tem Vassouras, a gente tem Miguel Pereira, a gente tem o município de Paraíba do Sul, a gente tem aqui em roxinho, a gente tem a região do Médio Paraíba. Por quê? Porque é por conta do Rio Paraíba do Sul, tá? Então a gente tem, Valença, a gente tem Rio Claro, a gente tem Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, que são municípios bem conhecidos aqui do Rio de Janeiro, tá? Então depois a gente vai analisar vocês podem olhar com mais calma, ver quais os que você conhece, os quais vocês conhecem, para a gente poder ficar conhecendo, né? Para a gente poder ter como curiosidade quais são os municípios do Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar sobre esses limites. Todo o território, como eu expliquei na outra aula, todo o território ele tem uma extensão de terra. Então esse território ele é limitado, ele é delimitado, tá? Como é que
limites surgem? Esses limites eles surgiram ao longo do tempo como feitas ao longo por meio de acordos ou conflitos. Tá? Então, houve a necessidade de eu tomar essa terra, né, de eu dominar essa terra, então aqui é meu território, ou foi um acordo, como a gente tem lá o Tratado de Tordesilhas, que a gente vai ver mais à frente, um acordo entre Espanha e Portugal, que delimitou o Brasil, que dividiu o Brasil em terras. Então, pode surgir através de acordo, de comum acordo, ou pode surgir a partir da dominação de alguma região, tá? Esses limites, eles mudam ao longo do tempo, por necessidades, eles mudam. Como é que esses limites são traçados, né? Como é que a gente pode perceber esses limites? Eles podem ser linhas imaginárias, eles podem ser limites naturais ou limites construídos. Vamos prestar atenção no próximo? Eu vou explicar isso daqui. Então, lá, vou começar pelo limite natural. Aqui eu tenho uma fronteira, tá? Que eu tenho aqui o território brasileiro, o território do Paraguai e o território da Argentina. Tia, mas onde é que está o limite? O limite está no rio, é o limite natural, né? A marcação dessas águas, das margens do rio, eles dão a fronteira, eles dão o limite. O Brasil vai até aqui, o Paraguai até aqui e a Argentina. Então é um limite natural, o rio já estava lá, ninguém colocou o rio lá. Pode ser um limite construído. Aqui eu tenho o limite, ó, do território brasileiro para o território paraguaio. É um limite construído, isso daqui é uma ponte, certo? E naquele ponto tem o limite do Brasil, tem a fronteira do Brasil com o Paraguai. É um limite construído. Ou as linhas imaginárias. Peguei um mapa aqui do Brasil, não tem especificação aqui, é só para a gente poder ver as linhas imaginárias que fazem a marcação, tá? Que fazem até onde vai o estado. Aqui esse quadradinho é o Distrito Federal, aqui o Rio de Janeiro. É só para a gente ter a noção das linhas imaginárias. Como é que esses limites são classificados? De acordo com o que eu estou delimitando, eu tenho um nome. Então eu falei lá que no primeiro do Brasil, do Rio, né, o Brasil, o Paraguai e a Argentina, eles são fronteiras. Por quê? Os limites se classificam de acordo com o que está sendo delimitado. É fronteira. Fronteira é o limite entre países. Tá? Então vai se chamar o nome de fronteira. Ali aquele rio era fronteira, o rio e a ponte eram fronteiras entre o Brasil, Argentina e Paraguai, e aqui nesse daqui era Brasil e Paraguai, então é fronteira. Divisa, ela delimita os estados, que era aquele a última imagem que eu mostrei aqui, são as divisas dos estados. E o último é o limite, tá? É o que delimita os municípios. Então agora vocês vão lá no livro de geografia, né, procurar lá nas atividades na plataforma, vão reler o conteúdo que eu acabei de explicar, vão reler no livro e vão fazer as atividades. Combinado? Semana que vem a gente volta para uma nova aula. Beijos!